Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 7 com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, as notas dos exames do 9º ano não vão ser conhecidas hoje. A informação está a ser avançada pela RTP, que cita uma resposta do Júri Nacional de Exames, que diz que, tendo em conta o atraso verificado no processo de classificação, a publicação das notas não vai acontecer hoje como estava inicialmente previsto. As notas relativas ao 9º ano iriam ser disponibilizadas numa plataforma online. Durante a tarde, no briefing do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro insistiu que existem condições para as notas serem conhecidas hoje, mas não se comprometeu com uma hora para a fixação das pautas. Perguntaram-me sobre os horários, eu não vou estabelecer metas de horários, dizer-lhes apenas que em outros anos vários destas fixações de resultados sucedeu também depois do fecho do horário normal, usando a expressão do Rui, fecho do horário normal das secretarias. António Leitão Amaro aos jornalistas durante as conclusões do Conselho de Ministros, durante a manhã, na Assembleia da República, Fernando Alexandre ter dito que o Júri Nacional de Exames tinha todas as condições para publicar as notas. Agora há informação de que as do 9º ano não vão ser publicadas hoje. Há ainda expectativa sobre as notas dos exames nacionais do ensino secundário. Na escola Rainha Dona Leonor, em Lisboa, está o jornalista Ricardo Lopes. Ricardo, a esta hora a esperança de que as notas sejam conhecidas ainda hoje vai diminuindo? Sim, parece que sim. Se há pouco dizia que a esperança é a última a morrer, parece agora que essa esperança vai ficando cada vez mais debilitada. A partir de agora, aqui na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, o cronómetro está em contagem decrescente até às 7h30, hora que vai fechar a escola. Nós já tínhamos avançado que a escola ia prolongar o horário de funcionamento, pelos vistos não muito. A diretora confirmou a uma mãe que veio pedir aqui explicações à recepção que iam aguardar apenas mais meia hora, que o horário oficial desta escola, que por norma já estaria encerrada às 7 e ainda não chegou nada por parte do Júri Nacional de Exames. Ouvi esta afirmação há cerca de 2 minutos, uma professora de português que explicava isso mesmo a uns alunos que aguardam aqui à porta. Na última meia hora estive na entrada da escola, na companhia da funcionária que está na recepção e que tem, Miguel, desempenhado nestas últimas horas um papel algo ingrato. É quem dá a cara para explicar às largas dezenas de pais e alunos que vêm à procura de respostas. Eu arriscaria até centenas. Estou aqui há cerca de 5 horas, muita gente veio na esperança de ter acesso às pautas, também induzidos pelas declarações de Fernando Alexandre, o Ministro da Educação, bem como mais tarde, como já ouvimos neste jornal, o Ministro da Presidência. Ambos garantiram que estavam reunidas todas as condições para a fixação das notas ainda durante o dia de hoje, e nesta última hora houve um claro aumento de pais e de alunos que se deslocaram até aqui à escola com algumas preocupações, nomeadamente sobre a inscrição para a segunda fase dos exames, que deveria acontecer já entre o dia de hoje e segunda-feira. São 2 dias úteis para tal e parece-me, eventualmente será inevitável que tenha de se estender esta baliza temporal das inscrições. Este exame da segunda fase está agendado já para terça-feira. Não é dada aqui nesta escola também a confirmação aos alunos de que se a escola terá os serviços a funcionar durante o fim de semana para agilizar e resolver a situação. Portanto, Miguel, mantém-se um impasse ainda com cerca de 30 pessoas, entre pais e filhos, esperançosos na resolução deste problema ainda hoje. O jornalista Ricardo Lopes, na Escola Rainha Dona Leonor, que encerrará por volta das 7h30 da tarde, para já ainda sem notas para disponibilizar aos alunos. E a socialista Alexandra Leitão defende a demissão de Fernando Alexandre. A antiga líder parlamentar do PS, que também foi secretária de Estado da Educação, defende que o problema com os exames nacionais está a afetar toda a estrutura do governo. Em entrevista à Vichy Soares, Alexandra Leitão diz que o ministro deve sair, mas só depois dos problemas estarem resolvidos. Isto é um problema que o governo criou com decisões políticas erradas. Claro, e que, de certa forma, afeta até todo o governo. Porque nós vimos o primeiro-ministro dizer que a culpa era da resistência dos professores e ouvimos o próprio ministro da Reforma do Estado dizer, bom, estas coisas para se avançar tem que fazer por tentativa e erro. Acho que o Sr. Ministro da Educação tem primeiro que resolver este problema e depois tem que olhar para si e o Governo tem que olhar para tudo e perceber se ele tem condições
políticas para continuar. Já tive a oportunidade de dizer isto, vou dizer a seguir e vou manter. Eu tenho dúvidas que ele tenha condições para continuar. Alexandra Leitão, em entrevista à Vichy Soares, em que critica o Governo pela falta de empatia com as famílias, a antiga líder parlamentar do PS, atual vereadora na Câmara de Lisboa, que deixa ainda elogios à liderança de José Luís Carneiro. O Governo está debaixo de fogo não só por causa da questão dos exames, também o caso que envolve o Ministro da Administração Interna, a empresa que fez obras na casa de Luís Neves, não tem agora alvará válido para construir. Significa que as obras feitas na moradia do Ministro da Administração Interna em Odmira podem ser ilegais. O alvará e o certificado para obras públicas da Constru Barcelos, a empresa de João Carvalho, empresário amigo de Luís Neves, expirou no final de março por falta de pagamento de uma taxa. Ao Observador, fonte da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, explica que sem este alvará as empresas ficam impedidas de executar obras. O exercício de atividade sem certificado pode levar a uma multa entre os 7.500 e os 100.000 euros. Apesar de não ter certificação ativa, a empresa continua a ter credenciação do Gabinete Nacional de Segurança. O Governo diz desconhecer quaisquer investigações relacionadas com o Ministro da Administração Interna. No briefing do Conselho de Ministros, António Leitão Amar, questionado pelos jornalistas, diz não ter qualquer conhecimento de que exista alguma investigação feita sobre Luís Neves. Sobre o Sr. Ministro da Administração Interna, é só dizer, acho que não posso acrescentar mais do que isto, que o assunto não foi tratado, deliberado em Conselho de Ministros. Eu não tenho nenhuma informação que me permita comentar isso, nem fez referência a uma investigação, nem tenho informação que exista uma investigação sobre a ação do Sr. Ministro. António Leitão Amar a responder aos jornalistas depois do Conselho de Ministros de hoje e já depois da Polícia Judiciária ter confirmado a abertura de um inquérito sobre o desaparecimento de um atrelado que apareceu num caminhão de João Carvalho, este empresário da Constru Barcelos, e também depois da Procuradoria-Geral da República ter dito que está a analisar as notícias sobre Luís Neves. Enquanto isso, o líder da oposição, André Ventura, atalha caminho e pede desde já a saída do ministro, diz que está em causa a autoridade política de Luís Neves. Parece-nos, efetivamente, que face às suspeitas existentes no cenário público, sem explicação e sem sustentação, o Sr. Ministro da Administração Interna, em nome da sua própria autoridade política e da sua própria credibilização política, não deve continuar em funções. André Ventura assume que é inconveniente ficar sem ministro em plena época de incêndios, mas considera pior continuar com Luís Neves no cargo. E temos aquela notícia já tradicional das sextas-feiras. Vai ou não aumentar o preço dos combustíveis? E vai, não vai, Miguel? Vai aumentar 12 cêntimos no gasóleo, 5 na gasolina. Com isso, o Governo anunciou também esta tarde que vai aumentar o desconto sobre o ISP, o Imposto dos Produtos Petrolíferos. É a resposta do Executivo para responder ao aumento dos combustíveis. No gasóleo, o desconto será reforçado. Há um desconto adicional de 6 cêntimos, que com imposto significa 7,4 cêntimos. Na gasolina, 4,6 cêntimos de desconto adicional, o que significa 5,7 com imposto. Nós continuaremos a aumentar os descontos para poupar os portugueses e não termos o Estado a lucrar com o aumento do preço dos combustíveis. António Leitão Amar no briefing do Conselho de Ministros esta tarde, já depois de conhecida a previsão do aumento dos combustíveis. E há outras notícias a marcar esta sexta-feira. Os Estados Unidos preparam-se para enviar dezenas de aviões abastecedores para Israel. Foi hoje notificado desta intenção norte-americana o governo de Benjamin Netanyahu. Este envio acontece antes de uma previsível escalada das operações militares contra o Irão. Esta terça-feira foram apresentadas a Donald Trump várias opções militares para intensificar o conflito no Médio Oriente. O bombardeamento às centrais elétricas e às instalações nucleares do país foram algumas das propostas apresentadas. O presidente norte-americano ainda não tomou uma decisão final, mas expressou o objetivo de obrigar o Irão a ceder às exigências norte-americanas. O México foi atingido por um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter. A notícia foi avançada pela agência Reuters. Este tremor de terra foi registado no Oceano Pacífico, no sul
do México. Ocorreu a uma profundidade de 10 km. O Serviço Geológico dos Estados Unidos alerta ainda para a possibilidade de tsunami em várias zonas da costa do México e de vários países vizinhos, em especial na Guatemala. O Estoril Open perdeu 3 dos jogadores que estavam inscritos para a edição deste ano do torneio, que arranca amanhã, na fase de qualificação. Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina e também Matteo Arnaldi não vão competir. Os 2 primeiros lesionaram-se nesta semana. Já Matteo Arnaldi decidiu não participar depois de ter estado a competir na Croácia. O Estoril Open arranca amanhã a fase de qualificação. Já o quadro principal tem início na segunda-feira. Miguel Viterbo Dias vai regressar às 7h30.